Há algo quase hipnótico em Paris. É como se cada pedra de suas ruas contasse um segredo que ninguém ousa revelar. Você pode sentir isso quando o sol nasce sobre o Sena e o reflexo dourado toca as janelas dos cafés. É uma beleza tão precisa que parece encenada. Mas, e se essa perfeição fosse apenas um espetáculo? E se o que o mundo chama de romance fosse, na verdade, uma das maiores ilusões já criadas pela humanidade? Paris é uma das poucas cidades que conseguiu transformar sua própria identidade em um produto global. Ela vende amor, arte, vinho, filosofia. Mas nos bastidores existe uma máquina que nunca dorme, alimentada por desigualdade, gentrificação e um marketing cultural meticulosamente planejado. A Cidade Luz, um título que nasceu no século XVIII, quando Paris foi uma das primeiras cidades do mundo a ter iluminação pública, acabou se tornando uma metáfora para algo maior. Uma cidade que ilumina o mundo, mas deixa suas sombras crescerem nos becos onde ninguém filma. Imagine-se caminhando pela Champs-Élysées ao entardecer. O cheiro de perfume caro se mistura com o de castanhas assadas. Casais se beijam, turistas tiram fotos e músicos tocam violino nas esquinas. Mas a poucos quilômetros dali, em Saint-Denis ou Aubervilliers, famílias inteiras vivem em prédios sem aquecimento, onde o romantismo acaba na fila do mercado popular. O som das risadas se apaga e o que resta é o barulho das sirenes, lembrando que a beleza da cidade é sustentada por mãos invisíveis. Paris é linda, mas não é gentil, disse uma mulher idosa que encontrei em Montmartre. Ela morava ali desde os anos 70 e viu o bairro dos artistas virar um cenário de selfie. Antes, tínhamos alma. Agora, temos aluguel. Essa frase resume o paradoxo parisiense. Quanto mais bela a cidade se torna aos olhos do mundo, menos habitável se torna para quem realmente vive nela. Politicamente, Paris é o coração pulsante da França e também o epicentro de suas revoltas. Foi aqui que o povo tomou as ruas em 1789 para decapitar reis, e aqui também que, séculos depois, os coletes amarelos protestaram contra o custo de vida e o elitismo das elites urbanas. O mesmo chão que um dia testemunhou a liberdade, agora abriga a exaustão moderna. Culturalmente, o parisiense é um personagem complexo, orgulhoso, intelectualmente exigente e, muitas vezes, frio. Eles carregam um senso de superioridade histórica. Afinal, nasceram no berço da arte, da filosofia e da moda, mas esse orgulho tem um preço. A cidade, ao proteger sua identidade, acabou erguendo muros invisíveis para quem chega de fora. Um estrangeiro pode viver décadas em Paris sem jamais se sentir de lá. Economicamente, Paris é uma metrópole de contrastes extremos. Um café simples pode custar 7 euros, um aluguel de um estúdio ultrapassa 1.500, e mesmo assim, jovens continuam vindo, movidos por um sonho cinematográfico. Mas poucos sabem que 20% da população vive abaixo da linha da pobreza. A cidade luxo é também a cidade exaustão, e há algo espiritual nesse contraste. Porque Paris, mais do que uma cidade, é um espelho da humanidade. Ela mostra o quanto estamos dispostos a pagar por beleza, por status, por uma vida que pareça perfeita, mesmo que por dentro estejamos quebrados. As luzes da Torre Eiffel são um lembrete de que o brilho sempre vem com um custo: energia, manutenção, aparência. Assim também é a alma humana. Quanto mais tenta brilhar para o mundo, mais precisa esconder o caos que a alimenta. Ainda curiosidades que poucos conhecem. O sistema de esgoto de Paris é tão extenso que forma uma cidade subterrânea, visitada por turistas curiosos. Os pombos são oficialmente patrimônio público e é proibido alimentá-los. Existe uma rede secreta de catacumbas com milhões de ossos humanos sob os pés dos parisienses. O metrô, inaugurado em 1900, é um dos mais antigos da Europa, e muitos túneis abandonados abrigam moradores de rua. Esses fatos revelam uma verdade desconfortável. Paris é tão encantadora quanto sombria. Cada praça elegante esconde um trauma histórico. Cada café elegante repousa sobre uma história de sangue, arte e resistência. A geografia da cidade também ajuda a compreender seu espírito. Cortada pelo rio Sena,
dividida em 20 distritos, os famosos arrondissements. Paris é como uma espiral que vai da opulência do centro à luta silenciosa das periferias. O coração é luxuoso, mas as bordas são feridas abertas. No fundo, o que fascina o mundo não é Paris em si, mas a ideia de Paris, a promessa de uma vida mais poética, mais refinada, mais livre. Só que essa promessa é um espelho quebrado. Ela reflete apenas o que queremos ver, e é por isso que tantos se apaixonam pela cidade e, ao mesmo tempo, saem dela em ruínas. Você não entende Paris até que ela te rejeite uma vez, disse um artista de rua enquanto pintava uma mulher chorando diante da Torre Eiffel. Só aí você descobre se ama a cidade, ou o que ela te fez acreditar que era. No fim, Paris continua sendo o palco mais fascinante da Terra, um teatro onde todos querem atuar, mas poucos conseguem permanecer. E talvez essa seja a lição que a Cidade Luz tenta nos ensinar, que a verdadeira beleza nunca é apenas o que se vê, mas o que se paga em silêncio para que as luzes continuem acesas. Se essa primeira parte te fez olhar Paris de outro jeito, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. A vida por trás das luzes vai te fazer questionar tudo o que você acreditava sobre viver bem. Então, inscreva-se no canal, siga a série e continue comigo, porque a história de Paris está apenas começando. Há uma Paris que o mundo nunca vê. Uma Paris sem perfumes, sem cafés charmosos, sem a música do acordeão ecoando nas ruas. É a Paris dos esquecidos, aquela que não aparece nos filmes, mas que carrega o peso real de manter a cidade funcionando. Você já se perguntou quem limpa as vitrines depois que o último turista vai embora? Quem cozinha os pratos que custam o salário de uma semana? Quem recolhe o lixo que o luxo deixa para trás? Essa é a Paris invisível. A Paris que começa a acordar quando o resto do mundo adormece. Nas primeiras horas da madrugada, enquanto a Torre Eiffel apaga suas luzes, os trens subterrâneos voltam a se encher. Mas não de turistas. São faxineiras, imigrantes, operários e entregadores. Gente que carrega o verdadeiro peso da cidade nos ombros, mas que raramente tem o direito de chamá-la de lar. No bairro de Saint-Denis, ao norte de Paris, as ruas são estreitas, o ar é mais denso e as fachadas desgastadas contam histórias de países inteiros. Eu vim do Mali, mas moro aqui há 20 anos, diz Mamadou, motorista de ônibus. Nunca consegui sair desse bairro. Em Paris, se você nasceu longe do centro, é como se tivesse nascido fora do mapa. O mapa, aliás, é o retrato mais cruel da desigualdade parisiense. Quanto mais você se afasta do Sena, o coração dourado da cidade, mais cinza o horizonte se torna. O preço médio de um aluguel em áreas nobres como Le Marais ou Saint-Germain pode ultrapassar 3.000 euros por mês, enquanto em bairros periféricos, famílias inteiras vivem em apartamentos de 40 metros quadrados, dividindo quartos, banheiros e sonhos quebrados. E há uma ironia brutal nisso tudo. Os mesmos trabalhadores que fazem Paris brilhar são os que menos têm acesso à sua luz. Eles constroem os prédios, servem os jantares, limpam os pisos dos museus, mas vivem à margem do espetáculo. Essa é a economia oculta da cidade, o luxo que depende do sacrifício alheio. Culturalmente, Paris é um mosaico de povos. Há imigrantes do norte da África, da Ásia, da Europa Oriental e do Oriente Médio. Essa diversidade é o que mantém a cidade viva, mas também o que a divide. O preconceito é velado, mas constante. A meritocracia é um mito que poucos têm coragem de questionar. Em muitos restaurantes e hotéis de luxo, os funcionários são africanos ou árabes, enquanto os donos são parisienses de sangue. E quando um estrangeiro tenta ascender socialmente, o olhar frio do parisiense lembra: você não pertence a este lugar. O temperamento parisiense é contraditório, orgulhoso, rápido, muitas vezes impaciente. Para o turista, isso soa como arrogância, mas para quem entende Paris é defesa, uma máscara, uma forma de esconder o cansaço de viver em uma cidade que exige perfeição em cada gesto. Paris não é rude, disse um filósofo francês. Ela apenas não tem tempo para ser gentil. Geograficamente, essa divisão é quase simbólica. As margens do Sena abrigam a elite e os cartões postais. Já os subúrbios, chamados banlieues, concentram as classes populares. Lá, o metrô chega, mas o investimento não. As escolas são piores.
O desemprego é maior e a sensação de abandono é constante. A França se orgulha de ser o berço da igualdade, mas em Paris, a distância entre ricos e pobres é uma fronteira visível. Há bairros onde a polícia raramente entra, e quando entra, não sai ilesa. Em 2005, uma revolta começou nas periferias após a morte de 2 jovens perseguidos por agentes. O país inteiro assistiu chamas tomarem o horizonte, e aquele incêndio, mais simbólico do que político, mostrou o que o mundo ainda não entende, que por trás das luzes de Paris há uma dor que nunca se apaga. Curiosidades que poucos conhecem. Paris abriga cerca de 8 milhões de pessoas na região metropolitana, mas quase 2 milhões vivem sozinhas. O governo francês mantém abrigos subterrâneos para moradores de rua durante o inverno rigoroso. Estima-se que existam mais de 4.000 sem teto apenas no centro, muitos dormindo a metros de lojas de luxo. Há mercados ilegais noturnos nas periferias, onde se vende de tudo, de comida a documentos falsos. A criminalidade é mais ligada à exclusão social do que à maldade. É sobrevivência em um sistema que já desistiu de muitos. Mas o problema vai além da pobreza. É existencial. Paris é uma cidade que exige performance. Você precisa parecer bem, falar bem, viver bem. E quando não consegue, a cidade te engole. É como um palco onde só há espaço para protagonistas. Os figurantes são esquecidos. E isso se reflete até na espiritualidade do povo. Poucos falam de fé. A religião perdeu espaço para o culto da aparência. O sagrado foi substituído pelo belo. Você sente Deus em Paris? Perguntei a um jovem vendedor de rua. Ele sorriu amargo. Aqui, Deus não entra, só a pressa. Essa frase ecoou, porque Paris é exatamente isso. Uma cidade apressada demais para sentir. As pessoas correm atrás de algo que nem sabem nomear. Sucesso, aprovação, pertencimento. E no meio disso, a alma se perde. Mas há também coragem. Nas periferias, nas cozinhas, nos metrôs, nas ruas molhadas da madrugada, ali vive a resistência. Jovens que sonham em ser artistas, mães que sustentam famílias inteiras, imigrantes que aprendem francês para mudar de vida. São eles que mantêm Paris de pé. O que o mundo chama de cidade-luz é, na verdade, a força de quem vive nas sombras. Talvez esse seja o grande aprendizado. Paris não é apenas sobre glamour, é sobre sobrevivência, sobre o preço invisível do brilho, sobre entender que por trás de cada vitrine há uma história de dor e coragem. No fim, a pergunta é simples. Quantas cidades do mundo você conhece que são tão belas por fora e tão feridas por dentro? Talvez a resposta não esteja nas luzes, mas nas sombras que elas projetam. Se essa história te fez enxergar a verdadeira Paris, não a dos cartões postais, mas a das almas reais, continua comigo, porque no próximo capítulo vamos revelar quanto realmente custa existir na cidade mais cara e contraditória do planeta. Siga o canal, compartilhe e se prepare. O choque ainda não começou. Quanto vale um sonho? Em Paris, a resposta é simples: caro demais. Imagine acordar todos os dias na cidade mais retratada do mundo, mas sentir que cada respiração tem um preço. Você paga para andar, paga para sentar, paga até para existir. A Cidade-Luz se tornou também a cidade do custo, onde o brilho das vitrines é sustentado pela exaustão silenciosa de quem tenta sobreviver nelas. Pense nisso. Um simples café em uma esquina qualquer pode custar o mesmo que um almoço completo em outro país. Um aluguel de um pequeno estúdio, sem varanda e com paredes finas, ultrapassa facilmente 1.500 euros. E, ironicamente, muitos que vieram a Paris para viver o sonho francês acabam acordando em um pesadelo econômico. Eu não vivo, eu sobrevivo, diz Sophie, uma professora de literatura que trabalha em 2 empregos e ainda assim mal consegue pagar o aluguel. Paris me inspira, mas também me consome. E é esse o segredo que ninguém conta. O glamour parisiense tem uma fatura que poucos conseguem pagar. A economia da cidade é uma das mais poderosas da Europa, movida pelo turismo, pela moda, pela gastronomia e pela arte. Mas, sob essa superfície, há uma estrutura desigual que transforma o cotidiano em uma luta silenciosa. Paris é um dos lugares mais caros do planeta. E isso não é por acaso.
O custo de vida é inflado por décadas de centralização econômica e política. A França concentrou tanto poder na capital que tudo gira em torno dela. Os melhores empregos, as melhores universidades, os melhores hospitais. É a cidade onde todos querem estar, mas quase ninguém consegue ficar. Curiosidades econômicas. O salário médio em Paris gira em torno de 2.800 euros, mas o custo mensal médio ultrapassa 3.000 euros. Mais de 60% da renda de um parisiense vai para moradia e transporte. Cerca de 30% dos habitantes da capital dependem de auxílio estatal para sobreviver. O turismo representa quase 15% do PIB local, tornando Paris dependente de uma economia baseada em aparência e luxo. A geografia também explica o drama. O centro de Paris, com seus 20 distritos históricos, é pequeno, apenas 105 km², o que faz cada metro quadrado ser uma disputa feroz. Quem não pode pagar é empurrado para as margens, onde o transporte é lento e as oportunidades escassas. Lá, a distância física se torna também uma distância social. O governo tenta conter a explosão de preços com políticas públicas, mas o sistema é lento e desigual. Muitos apartamentos antigos pertencem a famílias ricas há gerações, e a especulação imobiliária transformou o morar em Paris em um privilégio hereditário. O resultado é cruel. Jovens e trabalhadores comuns são expulsos para os subúrbios, enquanto o centro vira um museu habitável, uma vitrine para os ricos e turistas. E aqui surge uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Paris está se tornando uma cidade sem parisienses. Os cafés, antes cheios de artistas e intelectuais, agora recebem mais influenciadores do que escritores. As livrarias fecham, os aluguéis sobem e o sonho boêmio dá lugar à gentrificação. Antigamente, as pessoas vinham a Paris para criar arte, disse um músico de rua em Montparnasse. Hoje, vêm para tirar fotos com ela. Mas há algo mais profundo nesse problema, porque o custo de Paris não é apenas financeiro, é espiritual. É o preço de viver sob a constante pressão de parecer feliz, de aparentar sucesso, de sustentar uma imagem de elegância mesmo quando a alma está cansada. A cidade impõe um ritmo de perfeição que destrói lentamente o senso de humanidade. O parisiense típico aprendeu a viver com pressa, com ansiedade e com uma solidão refinada. As conversas são rápidas, os olhares são frios e os sorrisos raros. Não por falta de bondade, mas por falta de tempo. Paris se tornou um campo de batalha invisível, onde cada um luta por reconhecimento. Curiosidades culturais. Os franceses têm fama de serem frios, mas isso vem de um costume cultural de preservar o espaço pessoal e evitar intimidades rápidas. O almoço é sagrado. Mesmo no caos, os franceses tentam manter uma pausa diária para comer bem e conversar. Apesar do alto custo de vida, o Estado francês é um dos mais generosos do mundo em benefícios sociais, mas os trâmites burocráticos tornam tudo lento e frustrante. O transporte público é eficiente, mas caríssimo. Um passe mensal de metrô pode ultrapassar 90 euros. A desigualdade aqui não é apenas material, é psicológica. Viver em Paris é viver cercado por beleza, mas sentir-se sempre aquém dela. É olhar para os prédios, os cafés, as roupas e perceber: eu nunca serei suficiente para esse lugar. Essa sensação cria uma sociedade hipercompetitiva, onde até o amor se torna um produto de status. Os aplicativos de relacionamento refletem isso. A aparência vale mais do que o afeto, e a solidão se disfarça com filtros dourados. Mas há quem resista. Em pequenas livrarias escondidas nos becos, ainda há escritores que escrevem por paixão. Em mercados populares, ainda há cozinheiros que servem comida de verdade, não estética. Em parques, ainda há casais que se amam sem precisar parecer perfeitos. É nesses lugares que Paris mostra seu coração real, aquele que pulsa longe dos holofotes. Politicamente, o custo de Paris reflete o dilema da França moderna, um país dividido entre o ideal da igualdade e a realidade do elitismo. O poder continua concentrado em mãos antigas, e o povo comum segue pagando por um sistema que privilegia poucos. É o mesmo contraste que acendeu revoluções no passado, e que talvez ainda esteja prestes a explodir novamente. E talvez seja isso que o espectador precise entender.
O custo de Paris é o espelho do custo de nossa própria vida moderna. Vivemos cercados por imagens de sucesso, mas com contas emocionais que não param de crescer. A cidade apenas reflete o mundo que criamos, um mundo onde o ser vale menos que o parecer. No fim, a questão é simples, mas devastadora. Vale a pena pagar tanto para viver em um sonho? Ou o verdadeiro luxo seria viver em paz, mesmo longe das luzes? Se essa reflexão te fez olhar para Paris e para a tua própria vida com outros olhos, então fica comigo, porque o próximo capítulo vai te levar ainda mais fundo, ao ponto onde tradição e contradição se misturam e onde a alma de Paris mostra seu lado mais humano e estranho. Siga o canal, compartilhe e continue. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a França. Paris é uma cidade que ensina o mundo a admirar, mas também a estranhar. Porque por trás do requinte e das frases em francês sussurradas com elegância, existe uma cultura que desafia a lógica de quem chega de fora. Você pode caminhar pelas margens do Sena e sentir o perfume das padarias se misturar com o cheiro forte do cigarro, e em segundos perceber que essa cidade tem suas próprias leis. Paris não é feita para agradar, é feita para ser entendida. E quem não entende, sofre. Os parisienses vivem como se cada gesto fosse uma forma de arte. Um café não é apenas um café, é um ritual. Um olhar, um silêncio, uma pausa. Tudo tem ritmo, tempo e intenção. Mas esse refinamento, que encanta o turista, também é o que cria o primeiro choque. Eles não sorriem, dizem os estrangeiros. E é verdade. O sorriso aqui não é cortesia, é confiança. E a confiança em Paris se conquista com o tempo. Culturalmente, o francês acredita que o respeito nasce do intelecto, não da simpatia. Por isso, a conversa vem antes do abraço. O argumento vem antes da emoção. Curiosidade cultural. Os franceses se orgulham de serem racionais. Desde a Revolução, a razão é tratada quase como uma religião nacional. Eles preferem o debate à concordância, e isso explica o temperamento firme e, às vezes, provocador. Você é brasileiro? Deve amar. Dançar, não é? Disse um parisiense num bar de Belleville com um sorriso irônico. Aqui a gente dança com as ideias. Essa frase, embora arrogante, revela algo essencial. O parisiense se define pelo pensamento. É uma sociedade que valoriza o que se diz, não o que se sente. Mas esse traço, quando levado ao extremo, cria um abismo emocional. Porque quanto mais a cidade se orgulha da razão, mais distante ela fica da alma. Curiosidades políticas e sociais. Paris é o centro da vida política francesa, abrigando o Palácio do Eliseu, residência do presidente, e o Senado. É uma cidade historicamente rebelde, palco de revoluções, protestos e greves. A média é de mais de 200 manifestações por ano. A liberdade individual é levada ao extremo, e o Estado é visto com desconfiança, mesmo sendo um dos mais poderosos da Europa. E isso reflete nas ruas. O mesmo povo que protesta por igualdade também vive sob um código social rígido. Nos cafés, é rude chamar o garçom com a mão. Nos metrôs, ninguém fala alto. Nos parques, não se pisa na grama. A ordem e o caos coexistem, e talvez seja essa tensão que torna Paris tão viva. Mas há algo mais profundo, o choque entre tradição e modernidade. Paris quer preservar o passado, mas vive cercada pelo futuro. As fachadas históricas são intocáveis, mas os valores mudam a cada década. As igrejas estão vazias, os museus estão cheios, a fé cedeu espaço à estética. O que antes era oração, hoje é contemplação, curiosidade espiritual. Embora a França tenha raízes cristãs, mais de 60% dos parisienses se declaram sem religião. A cidade respira arte, mas já não busca o divino, busca significado. Deus está fora de moda, disse uma jovem artista na Place du Tertre, enquanto pintava uma cruz de cabeça para baixo. Aqui o que é sagrado é o estilo. Essa frase, provocante e dolorosa, traduz o espírito parisiense moderno, uma mistura de liberdade e vazio. O povo aprendeu a ser livre, mas esqueceu o que fazer com a liberdade. Há também os costumes que parecem bizarros para quem vem de culturas mais emocionais. Por exemplo, os franceses raramente se cumprimentam com abraços,
Usam 2 beijos no rosto, às vezes 3, dependendo da região. Nos jantares, é considerado deselegante começar a comer antes que todos sejam servidos. E talvez o mais curioso, é comum discutir política na mesa. Em Paris, o jantar não é apenas alimento, é arena intelectual, mas nem tudo é razão e etiqueta. Paris tem seus segredos carnais, seus amores proibidos, suas paixões escondidas. É uma cidade que aparenta controle, mas vive pulsando sob a superfície. Atrás das portas de ferro e das cortinas vermelhas, há bares secretos, festas proibidas e encontros que desobedecem todas as normas sociais. Curiosidade histórica. O Moulin Rouge, símbolo da boemia parisiense, nasceu em 1889, o mesmo ano da Torre Eiffel, como se a cidade tivesse decidido equilibrar a luz da engenharia com a escuridão do desejo. Essa dualidade é o coração de Paris. O que parece refinado é também selvagem. O que parece livre é, na verdade, controlado. O que parece amor é muitas vezes solidão compartilhada. E talvez por isso Paris seja tão fascinante, porque ela é uma metáfora viva da alma humana, elegante, contraditória, faminta por beleza e ao mesmo tempo destruída por ela. Curiosidades sociais e econômicas. Os franceses trabalham em média 35 horas por semana, mas são altamente produtivos. O almoço pode durar 2 horas, um costume quase sagrado. Apesar da aparência liberal, o sistema educacional e profissional é extremamente competitivo. O governo investe pesado em cultura, mas o acesso real a oportunidades ainda é desigual. No meio disso, há a arte. Paris não seria Paris sem ela. Mas até a arte carrega contradições. Pintores que moram em apartamentos minúsculos, escritores que vendem livros por centavos, músicos que tocam para turistas que não escutam. É a cidade que idolatra o artista, mas esquece de pagar o preço da sua arte. Eles te aplaudem, mas não te olham nos olhos, disse um violinista nas margens do Sena. Paris ama o som, mas tem medo do silêncio. Essa frase ecoa como uma confissão, porque no fundo, o maior choque de todos é perceber que a cidade mais famosa do mundo também é a mais solitária. E é aqui que mora a lição. Paris não é apenas um destino turístico, é um espelho. Ela te mostra o quanto você é capaz de se adaptar, o quanto está disposto a perder para ser aceito, o quanto aguenta fingir pertencer. Paris. Você não muda ninguém, revela. E se você achava que conhecia essa cidade, é porque ainda não viu o que vem a seguir. A economia da ilusão. O sistema que transforma a beleza em mercadoria e o amor em espetáculo. Continue comigo. O próximo capítulo vai te mostrar como Paris aprendeu a vender um sonho que nem ela mesma acredita mais. Siga o canal, compartilhe e prepare-se. O mito vai começar a desmoronar. Você já parou para pensar quanto custa a beleza de Paris? Não estou falando dos milhões de turistas que a visitam anualmente. Estou falando do verdadeiro preço. O custo invisível que mantém a máquina girando e faz a cidade parecer mais vibrante do que ela realmente é. E se eu te dissesse que a verdadeira economia de Paris não é sustentada pela arte ou pela moda, mas pela ilusão? Isso mesmo. Paris, a cidade das luzes, é um dos maiores exemplos de como o mundo moderno transformou sonhos em produtos. Mas quem paga a conta dessa mentira? Você? Eu? Ou alguém que vive nas sombras da cidade, longe dos holofotes? Quando você anda pelas ruas de Paris, os olhos brilham com o que veem. Ruas perfeitas, arquitetura clássica, cafés com charme, pessoas sofisticadas. Mas, por baixo dessa camada de glamour, há uma economia que alimenta um ciclo de desigualdade. Por trás de cada vitrine luxuosa, há um preço escondido. Um preço que está sendo pago pelas periferias, pelas classes mais baixas e, principalmente, pelos imigrantes invisíveis que sustentam a grandiosidade de Paris, sem nunca serem reconhecidos. Em cada esquina de Paris, o luxo se mistura com a escassez. Um apartamento que custaria uma fortuna no centro da cidade também é uma ilusão, pago com horas de trabalho exaustivo, dívidas intermináveis e um sonho de prosperidade que nunca se realiza. A farsa está nos números. Paris é uma cidade onde as grandes fortunas convivem com as grandes disparidades, onde a ostentação é a moeda mais valiosa, mas só pode ser paga por poucos. E o que acontece com aqueles que não podem?
pagar, eu te convido a olhar para o verdadeiro valor da cidade. Pergunte-se, quanto vale um sorriso de um turista diante da Torre Eiffel? E o quanto você pagaria para viver dentro dessa fantasia? Porque a cada passo que você dá em Paris, você não está apenas pagando pelo seu café ou pelo seu quarto de hotel. Você está comprando uma história sobre status, beleza e sucesso. Mas ao fazer isso, você está ignorando o preço pago por aqueles que, enquanto você admira à vista, continuam invisíveis. Curiosidades econômicas e sociais. Paris representa 18% do PIB francês, uma concentração absurda de riqueza e poder. O turismo, com mais de 40 milhões de visitantes por ano, é uma das maiores fontes de renda. A cidade tem mais de 350 mil empregos diretamente relacionados ao turismo, mas isso representa apenas uma fração das oportunidades de emprego para a classe baixa. O aluguel médio para um apartamento de um quarto no centro de Paris é de 1.500 a 2.500 euros por mês. Isso, enquanto o salário médio mensal gira em torno de 2.200 euros. As zonas de gentrificação em Paris são áreas onde a classe alta tem comprado propriedades, forçando os pobres a se mudarem para as periferias. Mas por que Paris se tornou uma máquina de ilusão? O que aconteceu para que a cidade mais simbólica do mundo se tornasse um grande parque de diversões para os ricos e poderosos? A resposta é simples e dolorosa. Paris aprendeu a vender sua alma. Ela não é mais a cidade dos artistas, mas a cidade dos vendedores de sonhos. O verdadeiro mercado de Paris não está nos museus ou nas galerias, mas nas lojas de grife e nas marcas de luxo que definem quem pode e quem não pode ser parte do jogo. Em muitos bairros nobres, os moradores se orgulham de sua exclusividade, criando um sistema social fechado, onde poucos podem entrar e onde as regras do consumo ditam quem é digno de admiração. O luxo é a moeda corrente, e aqueles que não têm poder aquisitivo são rapidamente marginalizados. A verdadeira Paris é uma terra de divisões, econômicas, sociais e principalmente ideológicas. Não é mais uma cidade de acessibilidade, mas uma fortaleza onde os ricos continuam a enriquecer e os pobres continuam a pagar o preço. Mas essa ilusão não é apenas física, ela é espiritual. Paris, em seu apogeu, era vista como o lugar onde as ideias floresciam, onde a filosofia se encontrava com a poesia e onde os intelectuais desafiavam o mundo. Hoje, Paris se tornou um espetáculo. A cultura foi transformada em um produto e vendida como a última tendência. A autenticidade foi substituída pela perfeição estética. A verdadeira arte, a verdadeira criação, luta para sobreviver em uma cidade que exige conformidade. Curiosidades espirituais e culturais. O conceito de boemia, que floresceu nas ruas de Paris no século XIX, hoje se tornou um clichê. O autêntico criador se perdeu em uma cultura de consumo. As catedrais góticas e igrejas de Paris, que outrora representavam a conexão com o divino, agora são apenas paradas turísticas, onde os turistas se fotografam, mas não se aprofundam na espiritualidade. A cidade é considerada um centro mundial de arte e literatura, mas muitos dos escritores e artistas que definiram Paris foram forçados a deixar a cidade devido à crescente pressão econômica. Em cada um desses lugares, a ilusão se perpetua, mas, se você olhar mais de perto, vai perceber que, por baixo de toda a beleza, algo está faltando. O que Paris esconde não é apenas uma crise econômica, é uma crise de identidade. Quem é Paris hoje, além de sua imagem? E mais importante, o que os parisienses estão dispostos a sacrificar para manter essa fachada de perfeição? O que vemos na Torre Eiffel, no Louvre, nas avenidas iluminadas, é apenas o reflexo de um sonho. E o que estamos dispostos a pagar por ele? Paris não é mais a cidade que amamos por sua autenticidade. É a cidade que amamos porque ela nos oferece uma fantasia. Ela nos vende algo que todos queremos. A ilusão de um sucesso que podemos tocar, uma vida que podemos viver, uma beleza que podemos admirar. Mas no fim, a verdadeira pergunta é: vale a pena viver em uma cidade que é uma mentira? A crise da ilusão vai muito além do mercado de luxo. Ela atinge cada um de nós, que ao longo da vida compramos e vendemos nossos próprios sonhos. O que realmente estamos dispostos a pagar
para viver a vida que queremos. O que a beleza, o sucesso e a perfeição nos custam no final. Se você ainda não entendeu o preço de viver em Paris, é porque ainda não olhou nos olhos da cidade. E acredite, o que você vai ver pode mudar tudo. Se essa reflexão te fez pensar, fique comigo, porque o que vem a seguir vai revelar a verdadeira face de Paris. Comente, eu amo o Brasil, se você está pronto para entender o que se esconde por trás das luzes. Siga o canal e prepare-se. O impacto está apenas começando. As cidades que te encantam e as cidades que te expõem. Paris faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ela te mostra o que o mundo tem de mais belo e o que o ser humano tem de mais frágil. Porque, no fundo, a beleza de Paris não está nas luzes, nas pontes ou nas vitrines. Está na coragem silenciosa de quem continua tentando viver ali, mesmo quando tudo custa demais. Imagine o pôr do sol refletindo no Sena. Os sinos de Notre-Dame ecoam ao longe. A cidade brilha, mas por dentro, milhares de pessoas estão exaustas. Uma garçonete sorri para um turista enquanto pensa nas contas atrasadas. Um artista pinta diante da Torre Eiffel, mas sabe que não pode pagar o aluguel. Um idoso observa os casais se beijando e pensa em como o amor mudou de preço. Paris é linda, mas Paris também é cruel. E é exatamente por isso que ela é tão real. A cidade que o mundo chama de romântica é, na verdade, um campo de batalha disfarçado de postal. Um lugar onde o luxo anda de mãos dadas com a solidão, onde a elegância serve de disfarce para o medo, onde as pessoas se olham, mas não se veem. Curiosidades que dizem muito sobre esse contraste. A cidade tem mais de 12 mil sem teto, e muitos vivem literalmente debaixo dos monumentos que o mundo fotografa. O número de pessoas que fazem terapia em Paris cresceu mais de 300% nos últimos 10 anos. Cerca de 60% dos jovens parisienses sonham em deixar a cidade em busca de paz, não de dinheiro. Paris, a cidade-luz, se tornou um espelho da humanidade moderna. Todos querem brilhar, mas poucos percebem o preço de acender as próprias luzes, porque toda beleza exige sacrifício. E todo sonho, cedo ou tarde, cobra um pedágio emocional. Você acha que vale a pena? Perguntei a uma mulher que vivia há 40 anos em Montparnasse. Ela olhou para mim com os olhos marcados por tempo e cansaço. Vale, mas só se você souber o que está disposto a perder. Essa frase ficou presa em mim, porque ela não falava só de Paris. Falava da vida, de quantas vezes a gente paga caro por algo que achava que seria eterno, de quantas vezes a gente se apaixona por uma imagem, por uma promessa, por uma cidade, e esquece que toda beleza carrega uma sombra. Mas aqui vai a verdade, que poucos têm coragem de dizer. A beleza de Paris nunca foi sobre riqueza. Ela está no contraste. Está na mulher que canta no metrô por moedas, no cozinheiro argelino que manda metade do salário para a família, no casal que se ama no meio do caos, no velho que ainda sorri ao ver o sol nascer sobre o Sena. É ali, na mistura do luxo com a dor, que Paris se torna humana. Porque o que faz uma cidade ser eterna, não. São suas luzes, são as histórias que ela desperta. E talvez, no fim das contas, Paris não seja um lugar para se entender, mas para se sentir. Olhe para ela com o coração aberto e vai perceber que a beleza não é o que os olhos veem, mas o que a alma reconhece. Talvez o verdadeiro luxo não seja morar em Paris, mas aprender com ela, a não se vender por aparência, a não confundir amor com status, a não trocar paz por aplausos. O mundo moderno é um grande reflexo da cidade-luz. Todos tentam parecer felizes, iluminados, realizados, mas poucos têm coragem de admitir o preço dessa luz. E talvez, a partir de hoje, você passe a olhar a vida com outros olhos, não com o desejo de ser visto, mas com o desejo de enxergar. Então, se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre o que realmente vale a pena, deixa um comentário dizendo: "Eu amo o Brasil", para eu saber que você chegou até o fim. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal, porque existem muitas outras histórias escondidas em lugares que o mundo acha que conhece, lugares tão lindos quanto sombrios, lugares que revelam verdades sobre nós mesmos. Paris foi só o começo. A próxima história vai te levar ainda mais fundo, onde o brilho termina e a essência começa. Porque no fim não é sobre cidades, é sobre o ser humano
e o que somos quando as luzes finalmente se apagam.